Olá, meninas. Eu sou Paula e hoje nesse podcast eu gostaria de conversar com vocês sobre o pior cenário. Se você já leu a nossa lição do curso 2, Assegurando o Seu Sucesso, é lá que você vai encontrar esse assunto sobre o pior cenário. Se você já leu, eu gostaria de convidar você a reler. Mas se você ainda não leu, meu convite também é o mesmo, que você possa fazer, né, essa lição do curso 2, mesmo ainda estando no curso 1 ou já tendo passado por ele, não importa. Eu acho que esse exercício, né, um exercício de fé do pior cenário, ele é algo que a gente tem que voltar mais de uma vez, sempre que necessário. E hoje eu quero te convidar a fazê-lo, né, fazer esse exercício. É um exercício de fé e que está lá nessa lição 2, né, do nosso curso 2, Assegurando o Seu Sucesso. Bom, meu testemunho sobre esse exercício de fé, sobre o pior cenário, é que ele foi realmente transformador. Da primeira vez que eu fiz, da primeira vez, na verdade, da primeira vez que eu li essa lição, eu não consegui fazer a lista, sabe? Porque lá nos é proposto para fazer uma lista, como se fosse uma lista de prós e de contra, né? E a lista é se meu marido voltar ou se meu marido não voltar para casa, né? E aí ter a restauração do nosso casamento. Nossa, como foi difícil pensar sobre isso, né? Eu me lembro que o medo tomou conta de mim e eu paralisei. Não consegui escrever da primeira vez que eu li. E aí eu comecei a ler os testemunhos, reli a lição. Na verdade, eu confesso a vocês que eu precisei refazer esse curso. E eu acho que foi só da segunda vez que eu consegui fazer essa lista do pior cenário, porque da primeira não foi possível, né? Então, a lista de não ter um marido em casa foi bastante difícil, sabe? Mas hoje em dia, né, depois de ter passado e ter feito essa lista, eu vi como realmente, assim como a Erin escreve ali, a minha lista de não ter um marido em casa ficou bem maior do que a de ter um marido em casa, né? E isso para mim, a princípio, era algo impensável, né? Como é que pode? Interessante que, como eu falei, né, essa é uma dinâmica que dá para a gente usar em várias situações. Essa semana passada, na verdade, conversando com a minha filha, ela está fazendo o Enem, e com muito medo de não passar, né? E eu fiz com ela um exercício, a gente não escreveu, mas só conversando, né? E eu comecei a listar para ela, bom, se você não passar, o que que vai acontecer de tão ruim assim, né? Pior cenário poderia acontecer, você ter que estudar mais um ano, você ter que começar a trabalhar e ter uma experiência, né, com o papai, porque o marido terreno quer que ele trabalhe, que ela faça, né, que tenha essa experiência e como ele tem essa condição de colocá-la para trabalhar junto com ele, é uma coisa que ele deseja. Será que é isso que vai acontecer, né? Ter essa proximidade com o papai, com o marido terreno, ter essa oportunidade enquanto as pessoas estão aí procurando emprego e não conseguem? Será que esse é o pior cenário, né? Então, é algo que realmente a gente consegue utilizar para muitas e muitas situações. E como ontem foi Dia dos Namorados, né? Eu estou gravando na verdade, estou gravando esse podcast no Dia dos Namorados, mas como ele vai ser publicado amanhã, pensando no dia de hoje, né? Também fiz uma lista aqui mental, porque tem uma filha que está nessa idade, né? De namorados, ela vê as meninas conversando, e eu sei que é difícil, né? É difícil viver nesse mundo, né? Somos chamadas a não nos conformar com esse mundo, mas a nos transformar pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas nem sempre é possível, né? A gente precisa realmente lembrar disso todos os dias, porque somos puxadas, somos levadas a um efeito, né, assim como se fala, né, um efeito de manada, a ser como todo mundo, a agir como todo mundo, a desejar como todo mundo. Então, quando você converte, né, a sua mente, converte o seu coração e deseja outras coisas, é algo assim, como assim, né? Até para o nosso próprio buscar a restauração do nosso casamento.
Eu mudei um pouco de assunto. Agora eu estava falando do namoro, mas depois eu volto a isso, porque ele me levou a dizer voltar ao casamento, né? Buscar a restauração do nosso casamento é não se conformar com esse mundo. Quantas vezes você ouviu, né? Que você deveria se divorciar, deixar de lado. E muitas vezes você até tomou essa decisão levada por você mesmo ou por outras pessoas que te falaram sobre isso. E de repente você sentiu esse chamado, né? Você foi chamada a não se conformar com este mundo, mas a se transformar pela renovação da sua mente. Mas não tem sido fácil, né? Você tem pensado muitas vezes em desistir. Por isso que eu quero te convidar no dia de hoje a fazer esse exercício de fé, a colocar o pior cenário que pode acontecer agora, que você encontrou o amado da sua alma, aquele que tem mudado o seu coração e sua mente à medida que você tem se entregado a ele dando passos nessa fé, nesse caminho que ele te chamou para viver. E voltando lá aos namorados, né? Nós todas fomos criadas, né? Acho que assim, a maioria de nós, né? Acho que o final feliz é você sempre ter alguém. Então, namorar hoje faz parte desse imaginário, né? Por mais que muitas pessoas não falam de compromisso, né? Hoje está na moda o ficar, mas sempre tem essa questão do relacionamento. Então, é algo que eu também fiz mentalmente aqui, uma lista rápida, né? Do pior cenário, né? De não ter um namorado, de ter tempo, de não fazer coisas erradas, de ter mais tempo para você, né? De poder estudar e se dedicar a outras coisas. Mas nem sempre é, essa lista é fácil de sair, né? É fácil de nascer, é fácil de acontecer. Por isso é uma lista que tem que ser escrita com a mão dele segurando a sua, né? Porque o nosso melhor cenário é estar sempre ao lado dele. E desejar isso já é algo maravilhoso. Desejar estar ao lado dele, desejar chamá-lo para que ele possa escrever com você essa lista e te fazer pensar te fazer realmente desejar estar ao lado dele, né? E de repente você pode estar até pensando, nossa, mas esse ministério não sempre falava de restauração de casamentos? Sim, querida, é sobre isso, sim. Deus pode e vai restaurar o seu casamento. Mas você já percebeu que ele te chamou aqui para muito mais, né? Ele te atraiu para esse deserto porque ele queria falar com você, falar sobre outras coisas, falar sobre o seu coração ferido. Por isso ele te atraiu, te levou para o deserto para falar para o seu coração, falar ao seu coração, falar para você o quanto você é maravilhosa e especial para ele. Deus pode e vai restaurar o seu casamento, porque para ele nada, não existe, né, o impossível. Mas ele precisa falar com você. Ele precisou te atrair, ele precisou te chamar para o deserto para falar mais de perto com você. Eu comecei também a fazer uma outra lista agora aqui, enquanto eu estava, né, pensando sobre esse podcast, que seria, e se eu não tivesse passado por tudo isso, né? E se de repente eu não tivesse tido, né, essa oportunidade dessa crise na minha vida, como é que eu estaria hoje, né? Então, o meu pior cenário é ter descoberto o amor, né? O verdadeiro amor, o amor da minha vida. O meu pior cenário foi ter tido essa experiência única, que veio acompanhada inicialmente de muita dor, de muita dúvida, mas com ele toda a cura, toda a redenção, toda a glória que está viver ao lado dele. E sem ele eu não posso fazer nada. E eu estava lendo, né, uma música religiosa, apesar de ter muitas canções de amor que hoje eu prefiro cantar, mas tem uma música religiosa que diz assim: eu prefiro o vale contigo do que as mais altas montanhas, né? O vale é aquele lugar é, baixo, né? É aquele quando tem uma depressão, né? Quando a gente estuda lá as formações geográficas, né? O vale é quando fica mais baixo que a planície, que o planalto e tem as montanhas, né?
Então a música diz que prefere o vale contigo do que as mais altas montanhas, pois eu sei que a visão lá de cima não se compara à tua beleza. Então eu quero estar no vale, mas sempre olhando para ele, para a beleza dele. Eu desejo ver essa beleza todos os dias. E quando eu tiver dúvidas, qualquer dúvidas, né, qualquer que eu possa fazer essa listinha do pior cenário para me lembrar aonde eu estou, para onde eu quero ir, para quem eu quero estar, com quem eu quero estar para sempre na minha vida, né? E por isso hoje eu quero lhe convidar a fazer ou a refazer a sua lista sobre esse assunto, né? Sobre a restauração do seu casamento, ou sobre qualquer outro assunto que ele possa te levar a fazer. Mas nunca se esqueça que o mais importante é que essa lista, ela não é feita só com você, né? É ele que segura a sua mão, é ele que vai aquecendo o seu coração, mostrando o seu plano perfeito para a sua vida e para o seu futuro. Então, experimente esse momento com ele, segurando na sua mão e permitindo que ele aqueça o seu coração enquanto ele fala com você. Seja muito encorajada.